está por acontecer. O nobre doutrinador Juarez Cirilo dos Santos, inclusive o professor da UFPR, trata um exemplo do que é iminente. Mostra para os senhores: o movimento da mão do agressor em direção à arma é suficiente para caracterizar a iminência da agressão e assim justificar a defesa. Então houve sim a iminência, ele está cobertado pelo mando da legítima defesa e não será justo puni-lo, porque ele defendeu-se, apenas efetuou a defesa. O que não seria legítima defesa? Se ele retornasse para o carro e pegasse a arma, não caracterizaria legítima defesa. Não é o caso, ele estava portando a arma. Também, aí sim caracterizaria um excesso doloso. Se ele terminasse de descarregar o pente, colocasse o pente novamente na arma e terminasse de desferir os tiros, aí sim não seria legítima defesa, mas não foi o caso. Está evidente que ele estava com medo, por perturbação, ele efetuou, ele se excedeu no fato, né? Esse excesso foi esculpante. Aquele que não deve ter salvado. Aquele que o senhor jurar, com consciência, eu quero que absolvam o réu pelo excesso que sofreu. Porque no momento dos fatos não era exigir outra atitude. A defesa ainda possui quanto tempo? Só um minuto. Nós da defesa acreditamos fielmente no Instituto da Legítima Defesa. Que não era certo esperar, o direito não pode exigir, esperasse que o Erovaldo sacasse sua arma, mirasse neles e efetuasse um espaço. Não era certo. Peço que os senhores aceitem essa tese proposta, tese defendida na doutrina nossa, Estado, aceite pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive alemão, baseado. Porém, caso vossas excelências não acreditem na legítima defesa, porque eu acredito fielmente, porque a verdade dos autos é a legítima defesa. A verdade dos autos é a legítima defesa. Eu peço que os senhores reduzam a pena, caso os senhores entendam, que também cabe, porque é o seguinte. Diz o artigo 21, parágrafo 1º, se o agente comete um crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz deve reduzir a pena. Nós acreditamos que houve sim a legítima defesa. Se houve a legítima defesa, que é uma injusta agressão, por óbvio, a redução deve ser feita. Porque se aqui diz injusta provocação. Se houve uma agressão, quem dirá uma provocação? Se houve uma agressão, quem dirá uma provocação? Foi mais que uma provocação, foi uma agressão. Mas caso Vossas Excelências não entendam, vindo divergir com a posição da defesa, eu peço que reduzam a pena. A acusação trouxe imagens do corpo que chocam. Só que Leonardo ceifou a vida de Erovaldo em frações de segundo. Erovaldo estava ceifando a vida de Leonardo lentamente, ato por ato, ceifando a vida, acabando com a vida de Leonardo, que inclusive hoje é vendedor de uma loja no 99. Para vocês verem como Erovaldo é uma pessoa cruel. Mesmo morta, continua prejudicando Leonardo. Senhores, complementando o que o nosso colega está colocando para os senhores, vamos virar para o lado para fazermos a parte agora dos quesitos. No nosso caso, compreenderia sim um homicídio privilegiado pela violenta emoção pela qual o Leonardo estava passando no momento. Também caberia um excesso culposo, se fosse. Também caberia nesse caso.